Então, nós iremos trabalhar hoje sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a LDB, gente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma das leis que são cobradas em concursos públicos na área da educação. Isso é fato, né? Isso não tem como dizer que não vai cair sobre a LDB, porque a lei máxima, né? A lei de Diretrizes e Bases da Educação é a lei que rege todas as escolas, né? Todas as escolas têm que estar fundamentadas, seja elas públicas ou particulares, têm que estar fundamentado na lei. E para um concurso público, como que se estuda LDB? Né? Muitas vezes as pessoas questionam, como é que eu estudo? Preciso decorar os artigos? De forma alguma, não dá para decorar artigos da LDB. Você tem que interpretá-los. Como que se interpreta a LDB ou qualquer outra lei, né? O Estatuto da Criança, do Adolescente, LDB, ou mesmo BNCC, todas essas leis federais, quando a gente vai estudar para um concurso público, a gente tem que saber o que fundamenta, quais são os princípios que fundamentam essa lei. Por que que nós devemos saber isso? Entendendo os princípios, nós vamos saber interpretar as questões que direcionam a essa lei, tá? Então, qual que é o objetivo principal, né, que vocês estão se preparando para concurso público? O meu objetivo principal é que vocês entendam essa lei. Claro que se a pessoa pegar e quanto mais estudar os artigos, interpretá-los, melhor ainda. Mas eu vou dar dicas para o que fundamenta essa lei para que vocês possam entender melhor. Então, o que é essa lei, né? Lei de Diretrizes e Bases. Antes disso, né? Qual que é a metodologia de trabalho do curso que eu faço, do curso Rumo à Aprovação? Nós desenvolvemos os temas da forma mais direta e com exemplos práticos para melhor entendimento do aluno, né? E o centro dessa forma que nós trabalhamos de aprendizagem é garantir instrumentos para que você, cursistas, possam por si só acessar o conhecimento. O meu objetivo não é só preparar para um concurso, o meu objetivo é prepará-los sempre para qualquer concurso público. Tá? O objetivo é que vocês entendam e façam outros concursos e sejam aprovados, né? Como a Juliana, que eu passo o vídeo sempre para vocês, a Juliana que passou em vários concursos, né? Eu gosto do vídeo dela, que ela agradece por ter passado em vários concursos por conta do curso preparatório que eu ofereço, tá? Então, vamos lá, bons estudos, né? Então, vamos começar a falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como eu falei, essa lei, ela é cobrada nos concursos na área da educação, né? Dificilmente vai ter um concurso que não vai ser cobrado, LDB. Geralmente, em todos os concursos públicos está lá, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas existem duas formas do edital. Muitas vezes o edital está especificado quais os artigos da LDB que serão cobrados no concurso, e outras vezes, em alguns editais, porque eu já trabalho desde 2012 com isso, né? Já vi vários editais, todos eles com a LDB. Outras vezes, nós temos que, no edital, né, conteúdos para trabalhar somente LDB. Então, ele é muito amplo, muitas vezes. Por isso que São José dos Pinhais, que eu estou trabalhando com vocês e não saiu o edital ainda, nós estamos trabalhando a LDB em geral, né? Nós vamos trabalhar os artigos. Se sair o edital especificando quais artigos, nós iremos trabalhar muito mais os artigos específicos que serão cobrados no concurso, tá? Então, é dessa forma. A gente vê no edital o que vai ser cobrado. Se é a LDB como um todo, ou se são artigos específicos. E muitas vezes, eu não lembro se é de Piraí ou de Imbituva, ele está especificado a Lei 12.796. A Lei 12.796 é uma lei que alterou vários artigos da LDB, tá? Então, ela é importantíssima ser trabalhada. Então, por exemplo, um edital que tem a Lei 12.796, ele direciona a artigos que foram alterados da LDB. Então, essa Lei 12.796, ela alterou artigos da LDB, tá? Mas para que a gente possa entender, né, como é que nós estudamos para a LDB para um concurso público? Então, nós temos que entender que a LDB é a legislação que regulamenta o sistema educacional, tanto público quanto privado do Brasil. Então, todas as escolas públicas, privadas, né, as escolas municipais, estaduais, federais, todas as escolas no Brasil inteiro, o sistema educacional brasileiro, ele tem que estar
regulamentado através da LDB. Um plano de aula, um projeto, um PPP, né, projeto político pedagógico, um regimento da escola, ele não pode estar diferente do que está na LDB. Ele tem que estar regulamentado, tem que estar fundamentado na LDB. Por isso que a lei é tão importante. Então, todas as escolas, como acabamos de falar, tanto pública quanto particular, todas estão regulamentadas na LDB. É importante a gente saber isso, sim, para que a gente saiba que existem escolas particulares, existem, mas todas elas têm que ser regulamentadas de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? E como eu falei para vocês, para entendermos os artigos da LDB, para entendermos num concurso público, nós temos que saber quais são os princípios que fundamentam essa lei. O que rege, né? Quais os princípios gerais que embasam a LDB, tá? Então, da onde que vêm esses princípios da LDB, né? Então, os princípios que regem a educação brasileira estão dispostos no texto da Constituição Federal. Então, foi a Constituição Federal, através do artigo 206 da Constituição Federal, que direcionou aos princípios da educação. Quando saiu a Constituição Federal em 88, nós tínhamos outra LDB, uma LDB mais antiga, tá? A LDB nova, 9394, que nós utilizamos, tá? 9394 de 96, ela foi feita em 96, a Constituição Federal em 88. Então, ela levou 8 anos para se efetivar essa lei, a lei que nós utilizamos hoje, tá? Mas ela foi fundamentada na Constituição Federal, no artigo 206 da Constituição Federal. Então, para nós podermos entender o que é LDB, nós vamos entender o artigo 206 da Constituição Federal. Veja, nós estamos, bem dizer, trabalhando 2 conteúdos de Constituição Federal e LDB. E o artigo 206 da Constituição Federal, ele está disposto, e também está novamente no artigo 3º da LDB, tá? Então, quando você lê o artigo 3º da LDB, ele é igual, né? Ele alterou agora alguns incisos, alguns incisos que foram colocados agora por último, mas a maioria dos incisos estão totalmente de acordo com o artigo 206 da Constituição Federal. Tá? Então, é isso que vocês devem entender. Quais são os princípios da educação no Sistema Nacional de Educação brasileiro? Estão lá no artigo 206 e agora no artigo 3º da LDB. Então, é isso que nós iremos estudar. Isso que vai fundamentar para que vocês entendam a LDB. Então, o que diz no artigo 3º da LDB? Ele vai falar dos princípios gerais da educação brasileira. Então, a educação brasileira deve ser fundamentada, deve ter como base os seguintes princípios. Então, vamos ler lá o artigo 3º da LDB. Esse artigo, depois que São José dos Pinhais, eu vou trabalhar os artigos. O artigo 3º nós já estamos trabalhando agora para poder entender o que é LDB, tá? Então, eu fundamento bem o artigo 3º, porque ele nos dá bem base do que é LDB, para que a gente possa entender. Então, quando nós formos trabalhar São José dos Pinhais, quando for trabalhar artigo por artigo, o 3º nós já estamos trabalhando agora, tá? Para que vocês possam entender. Porque daí o 3º não precisa trabalhar novamente, né? Estamos trabalhando agora na aula de hoje. Então, o artigo 3º da LDB diz o seguinte: o ensino brasileiro, né, será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, inciso primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Verifique que a Constituição Federal deu o direito à educação. E esse ensino, essa educação na escola, ele tem que ter igualdade de condições para acesso e permanência. Quando fala acesso e permanência, diz acesso para todas as pessoas. Quando a Constituição Federal falou isso, significa que todas as crianças, todas as pessoas vieram para a escola. Tá? Antes, por exemplo, eu gosto de dar exemplo para vocês, né? Para vocês entenderem esse inciso.
Antes, por exemplo, da LDB, ou mesmo da Constituição Federal, que deu, porque a Constituição Federal, que está no artigo 206, esse inciso, né? Igualdade de condições para acesso e permanência. Então, antes de 1988, por exemplo, uma criança com síndrome de Down ia na escola e não conseguia matrícula, porque ela não tinha quem atendesse e não era efetivado esse direito. A partir da Constituição Federal de 88, e depois a LDB veio confirmar igualdade de condições para todos. Índio, cigano, negro, pobre, rico, todos têm direito, igualdade de condições para acesso. E quando fala permanência na escola, significa cursar todo o processo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso é permanência. Ele entrar, né? Porque quando foi feito, deixa eu falar devagar, porque às vezes eu falo muito rápido. Quando foi feito a LDB em 96, a obrigatoriedade da educação era o ensino fundamental, do 1º ao 8º ano, que eram 8 anos antes, quando foi feito a LDB, e mesmo a Constituição Federal, tá? Daí houve emendas constitucionais em 2009 que alteraram essa obrigatoriedade. O que é válido hoje? Hoje, a obrigatoriedade é dos 4, que é na pré-escola, aos 17 anos, até o ensino médio. Então, quando fala dessa permanência na escola, é isso. É o aluno ser matriculado no obrigatório dos 4 e permanecer até os 17, cursando todo o processo. Isso é permanência, dar continuidade. E não permanecer na escola lá, né, reprovando de forma alguma, é permanecer nesse processo. É não se evadir, né, desistir alguma coisa. O objetivo é permanecer cursando o que lhe é de direito, tá? Então, esse é o inciso primeiro, que o princípio da educação. O inciso segundo, também eu sempre vou retomar, né? O ensino brasileiro, segundo a LDB e a Constituição Federal, é ministrado no seguinte princípio. Qual o princípio? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Então, aqui direciona ao aluno, né? Essa liberdade de aprender, ensinar, não é algo, como é que eu posso dizer, fechado, é algo, né, de liberdade, aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura. Então, tudo isso está nos princípios do ensino. Também, inciso terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a LDB e a Constituição Federal estão dizendo o seguinte: a lei está dizendo, viu, vai vir todo mundo para a escola. As pessoas pensam diferentes. Eu não tenho como ter uma escola fechadinha igual para todo mundo, né? Concepções pedagógicas só desse jeito. Não. Nós temos que ter várias, porque são pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, várias formas de ensinar. Vou dar um exemplo. A educação do campo. A educação no campo, ela tem que ter esse aspecto específico para alunos que moram, né, no meio rural, diferente da urbana, de uma capital. Não diferente o ensino, diferente a concepção pedagógica, o trabalho pedagógico que vai se realizar. Vou dar um exemplo também, que eu gosto de dar um exemplo bem exagerado para vocês. Ainda bem que a lei diz para nós que as escolas não vão ser todas indígenas. Imagina se a lei dissesse, vai ser tudo indígena, fechado. Não, a lei está dizendo o seguinte: pluralismo, o ensino, vou repetir, né? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Qual é o princípio? Pluralismo de ideias, todo mundo vai à escola. Concepções pedagógicas, vamos ensinar de formas diferentes. Né? Então, não é todas as escolas vão ser indígenas, não tem como. A escola indígena vai atender a educação indígena, a escola do campo vai atender a educação do campo, a escola urbana vai atender a escola da capital, né, urbana, dos bairros, sei lá. Então, dessa forma, entendeu? Nessa visão. Muito bem. Então, continuando,
sobre o artigo 3º da LDB. Quais os princípios que embasam o ensino, né, na educação brasileira. Inciso 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O que é apreço à tolerância? Nós vivemos com pessoas diferentes. A escola é cheia de pessoas diferentes. Se você tem uma turma de 30 alunos, você tem 30 pessoas diferentes. Culturas diferentes, concepções diferentes, vivências diferentes. Não tem como nós estar tudo igual, não tem. Então, nós temos que, esse aspecto, apreço a tolerância, tolerar, respeitar o outro, né? Respeito a liberdade e apreço a tolerância. Eu não posso impor minhas ideias, eu tenho que respeitar o outro. Ah, mas eu não gosto, não. Eu não posso fazer nada, né? Tá todo mundo na escola, entendeu? Dessa forma. Muito bem, continuando o artigo 3º. Quais os princípios do ensino? Eu gosto sempre de retomar para que vocês memorizem, tá? Porque isso é importante entender da LDB. Inciso 5º, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, a própria lei, a própria Constituição Federal e depois a LDB, vem dizer que nós vamos ter no Brasil, no Sistema Nacional de Educação, instituições públicas e privadas. Então, ele está dizendo, vai ter escola particular. Só que a escola particular, a escola privada, ela vai ter que ser regida, regulamentada, de acordo com a LDB. Ela pode ser particular, mas ela não pode ser fora do que é a lei. Entendeu? Tanto é que agora, com a BNCC, as escolas particulares tiveram que estruturar todos os seus projetos político-pedagógicos, tiveram que estruturar toda a sua toda a sua estrutura de escola, né, nos aspectos pedagógicos, de acordo com a BNCC. Por quê? Por conta que a escola particular tem que estar regulamentada de acordo com as leis federais, tá? Porque senão, gente, iria separar, né, escola de um jeito, escola para outro, não pode, educação é única, é um sistema nacional de educação. Entende? Por isso que a lei está direcionando a isso. Daí vai dizer, a escola tal é melhor. Não, ela tem que estar fundamentada na mesma organização. Então, a escola pública também pode ser a melhor. Né? Eu sempre acredito nisso. Muito bem. Artigo 3º. Artigo 6º, desculpa. Artigo 3º, inciso 6º. Qual outro princípio do ensino segundo a LDB? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Observe, isso daqui às vezes cai em concurso público. O que é essa gratuidade do ensino público? Significa que não pode ser nada cobrado. É gratuidade do ensino público, porque ele é um direito conquistado. Nós já iremos verificar. Direito subjetivo. E o ensino público ele tem que ser gratuito. Nenhuma criança, ou qualquer pessoa que está na escola, pode perder, por exemplo, vai lá na secretaria, ela não tem dinheiro para tirar um documento, ela vai perder, né, aquele documento, ou fazer uma prova. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo para vocês. Por exemplo, sala de aula. Eu também sou diretora, sou professora, sei como é que é a realidade. Outra coisa de concurso público, nós sabemos a realidade é uma coisa. Para estudar para concurso público, nós temos que estudar de acordo com a lei. O que é lei, tá? Isso é uma dica também. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas na minha escola acontece isso, viu? Não acontece na sua escola, tem que ver o que é lei. A lei diz que é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que é isso? Vou dar um exemplo. Na sala de aula, o professor precisa fazer prova e cobra dos alunos a prova. E a Joaninha lá, a Mariazinha, né? Não falar Joana, senão de repente tem alguém com o nome Joana. A Carme não tem dinheiro para pagar a prova. Então, a Carmen não vai fazer prova. Pode? Não pode. Por quê? Porque no artigo 3º da Constituição Federal e da LDB, diz gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Se está numa escola pública, não se cobra. Daí vocês vão dizer assim, mas viu, eu também sou professora, a gente não tem, né? Mas vai copiar, vai fazer, não pode perder a prova por conta que não tem dinheiro, por mais que seja centavos, entenderam? Porque quem está dizendo isso? O artigo 3º da LDB, inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, tem que ser tudo gratuito. Ele não pode perder nenhuma oportunidade por conta que não tem dinheiro.
tá? Continuando o artigo 3º da LDB, quais os princípios que o ensino deve ser ministrado, o ensino nacional brasileiro, né? Valorização do profissional da educação escolar. Verifique aqui no inciso 7º, no artigo 3º, ele fala do profissional da educação escolar, valorização. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tanto é que nós temos o Plano Nacional de Educação, que também fala da valorização do professor, né, do profissional da educação escolar. Por que fala isso? Porque se a educação é um direito, ela tem que ser ofertada com qualidade. Se ela tem que ser ofertada com qualidade, o que nós temos que fazer? Valorizar quem? O profissional da educação. Como é que você vai ter uma educação de qualidade se você não valoriza o professor? Então, a própria lei direciona isso. Por isso que no Plano Nacional de Educação nós falamos sobre a valorização do profissional da educação. Por isso que foram feitas, né, nos municípios, agora fugiu o nome, não é a tabela de vencimentos, é onde você vai crescendo, vai subindo de níveis. Por conta do quê? Por conta dessa valorização. Não é só a valorização financeira, é a valorização também de conhecimentos. Por que nós temos a formação continuada? Por conta da valorização do profissional da educação. Então, tudo isso, estou falando, direciona a valorização do profissional da educação. E por que direciona o profissional da educação? Para que a educação seja ofertada com qualidade. E por que a educação tem que ser ofertada com qualidade? Porque ela é direito. Então, verifique que uma coisa complementa a outra. A Constituição Federal veio falar isso, apesar que esse inciso também está na Constituição Federal, está no artigo 3º da LDB, ela vem falar desse aspecto por conta que se nós queremos uma educação de qualidade, precisamos valorizar o profissional da educação, tá? É dessa forma que é pensado. Continuando, inciso 8º. Ainda falando dos princípios do ensino brasileiro, né? Gestão democrática do ensino público. Observe que a lei, que é a LDB, mesmo a Constituição Federal, direciona para a gestão democrática do ensino público. O que é gestão democrática? O ensino, como veio todo mundo para a escola, não tem como centralizar numa pessoa. O gestor, né? Eu sou diretora, por exemplo, não tem como centralizar na pessoa, tem que ser democrático as decisões. Gestão democrática. Então, a LDB, a Constituição Federal, direciona para a gestão democrática. Mais uma observação, aonde que está dizendo? Do ensino público. Por que do ensino público? Porque da escola particular não tem como ter gestão democrática. É ou não é? Vamos ser bem sinceros. Já viu escola particular que tem gestão democrática? Pode até ter, né? A PMF, pode ter Grêmio, pode ter, pode. Ninguém está dizendo que não precisa ter. Pode ter. Mas aqui o que diz na lei, no artigo 3º da LDB, no inciso 8º, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Quem que são os sistemas de ensino? Quando falar sistema de ensino na lei, ele está direcionado ao sistema de ensino municipal ou estadual, né, de acordo com o nível de ensino, né, educação infantil, ou a etapa, né, educação infantil ou ensino fundamental, ensino médio. Então, sistemas de ensino, quando falar sistema de ensino, é municipal e estadual, ou federal também, tá? Então, a gestão democrática vai estar de acordo com a LDB, na forma desta lei, da LDB, e da legislação do sistema de ensino. Então, o sistema de ensino, o município, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual, que vai organizar uma legislação específica da gestão democrática, da sua cidade, do seu estado, né? Certo? E isso também é princípio do ensino segundo a LDB. Inciso 9, garantia de padrão de qualidade. Sim, a escola tem que estar sempre buscando padrão de qualidade, por conta que a educação é para todos e tem que ser ofertada com qualidade, é um direito. Entenderam? Não é, porque a escola é pública, ela vai de qualquer jeito. Não, garantia de padrão de qualidade. Outro aspecto, inciso 10º, né, do artigo 3º,
Valorização da experiência extraescolar. Então, o que o aluno traz de conhecimento, o que vai buscar fora da escola. Esse conhecimento amplo que tem, né, das comunidades. Então, tudo isso está direcionado, não é só a escola, a comunidade, por isso gestão democrática, a comunidade participar, os pais participar, todo mundo, né, para que o aluno aprenda. Inciso 11 também, princípios do ensino segundo a LDB. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Por que educação escolar, trabalho e as práticas sociais? Porque nós estamos formando esse aluno para a vida, para o mundo. Não adianta nós só trabalharmos a educação escolar. Nós temos que trabalhar, ó, educação escolar, trabalho e as práticas sociais. Ele viver em sociedade. Eu estou formando alguém. A escola forma alguém. Para quem? Para a sociedade. Então, por isso que está dizendo a LDB, os princípios da educação devem estar, né, vinculados entre a educação escolar, o que ela aprende, o trabalho e as práticas sociais. Porque eu estou formando alguém para a vida, para a sociedade. Né? Eu não estou formando alguém para, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa aprende, eu sempre dou um exemplo assim meio exagerado, mas vocês entendem. A pessoa aprende sobre rios lá, né? O aluno aprende sobre rios e um monte de rio, decora. E daí ele passa todo dia por um rio e não cuida daquele rio. O que adiantou? Práticas sociais. Aquele conhecimento tem que ser para transformar, para ampliar, para melhorar, né? Assim por diante, tá? Isso é vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Os outros incisos, 12, 13, 14, verifique que eles são incisos que foram incluídos. O que é incluído? Numa lei federal, uma lei estadual, municipal, tanto faz, uma lei. Quando é alterado, quando é incluído, ou quando é dada uma redação nova, quando é tirado, né, é tirado alguma coisa, é sempre através de uma lei, as alterações que são feitas na lei, tá? Então, os incisos 12, 13 e 14, verifique que eles foram incluídos por leis diferentes. O inciso 12 foi incluído pela 12796, que eu falei que vai cair no concurso, acho que de Piraí, que é específico, várias leis estudar sobre a lei 12796, vários artigos, que eles alteraram artigos da LDB. Um deles é esse já, né? Então, a lei 12796 alterou vários artigos da LDB. Por isso que em concurso público, muitas vezes, só está ela lá, né? Lei 12796. Você olha assim, meu Deus, que lei que é essa, né? Que lei que é 12796? A 12796 de 2013, ela alterou vários artigos da LDB. Então, quando você está estudando a LDB, você está vendo lá, Lei 12796, é essa lei, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, a 12796, ela incluiu, no artigo 3º, incluiu o inciso 12. O que ela incluiu? Consideração com a diversidade étnico-racial. Então, ela está dizendo que o ensino brasileiro, ele deve ter esse princípio, consideração com a diversidade étnico-racial, é o respeito, é a valorização, né? É consideração com essa diversidade. É ser trabalhado isso na escola, né? Em vários momentos. Também foi incluído pela lei, ó, outra lei, 13.632, em 2018, né? É novo. Isso daqui até uma perguntou, se eu pegar um livrinho antigo lá na LDB, posso estudar? A minha sugestão é que não, porque veja quantas alterações que foram feitas nesse artigo apenas. Né? E na lei, às vezes, muito mais artigos. Então, a melhor coisa é pegar lá no Google, a LDB, o Estatuto sempre atualizado, tá? Então, inciso 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o princípio da educação também, né? Garantir a educação e a aprendizagem ao longo da vida, oportunizar sempre a aprendizagem. Né? Não é só no momento que é obrigatório, e sim ao longo da vida. Muito bem. E também incluído pela Lei 14.191 de 2021, o inciso 14 do artigo 3º, que é a respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, isso foi incluído agora
em 2021, né? Então, esses são os princípios que fundamentam o ensino brasileiro. Eles estão lá no artigo 206 da Constituição, sem essas alterações que eu li para vocês agora, porque essas alterações foram feitas só na LDB, tá? Mas estão lá no artigo 206 da Constituição Federal e também no artigo 3º da LDB. Eles são importantes de entender, porque daí é através deles que vocês entendem a LDB em si, tá? Porque num concurso público ele cai a interpretação da lei. Ele não pergunta qual artigo, tá? Ele pergunta a interpretação. Então, você tem que entender essa interpretação. E aqui nós fizemos, né, um geral sobre a LDB. Mas nós iremos verificar também alguns pontos importantes, né, da LDB. Então, como eu falei para vocês, a LDB reafirma. Por que reafirma o direito à educação garantido pela Constituição? Porque na Constituição já falava. Poderia dizer assim, basta a Constituição, basta. Mas como uma lei específica à educação, ela veio reafirmar. E o Estatuto também reafirma o direito à educação, tá? Então, verifique que as leis, elas retomam, elas reafirmam o que está na lei maior, que na Constituição, né, Nacional está falando sobre o direito à educação. Então, vem reafirmar, tá? E também a LDB estabelece os princípios e os deveres, os princípios da educação que nós acabamos de verificar, e os deveres do Estado. Quando fala do Estado, aqui não é Estado do Paraná, é Estado Poder Público, tá? Então, na LDB, ela vai falar dos deveres do Estado, Poder Público, tá? Em relação à educação escolar pública. Então, nós temos um artigo específico na LDB que vai falar quais são os deveres do Estado, do Poder Público, referentes à educação pública. Qual que é o dever, né, do Estado? Por exemplo, a educação obrigatória, né? Tem vários itens que nós iremos estudar depois, mas específico direciona. Qual que é o dever do Estado, né, do Poder Público em relação à educação pública? Também na LDB, ela define responsabilidades. Então, essa é a diferença da LDB 93, 94. Por que é diferença? Porque antes as outras não definiam essas responsabilidades. E como é que funcionava? Funcionava assim, existia o direito à educação, só que ninguém era responsável, ninguém era o pai da criança. Como que ninguém era o pai da criança? Então, era assim, né? Município. Não vou construir escola porque não tem dinheiro, a responsabilidade é do Estado, ia dizer, né? Antes da LDB. Daí o Estado dizia, não, eu não vou construir, não tem dinheiro, a responsabilidade é do município. Ou os dois, não, a nossa não é a responsabilidade é da União Federal. Porque não tinha escrito na lei quem era responsável. Agora, a LDB 93, 94, ela veio definir as responsabilidades. O que é definir a responsabilidade? Viu, município? Você é responsável pela educação infantil e pelos anos iniciais do ensino fundamental. Então, você cuide bem, entenderam? Estado, você é responsável pelo ensino fundamental anos finais e também pelo ensino médio. Então, cuide. Mais ou menos assim, a lei não fala assim, o que eu estou falando, minhas palavras, tá? Só para vocês poderem entender. Quando define essa responsabilidade. Então, a LDB vem dizer, viu o Estado, o que você deve fazer? Viu o município, o que você deve fazer? Viu a União Federal, o que você deve fazer? E mais além, a LDB, ela fala também o que é responsabilidade da escola. Ela vem falar, no artigo 12 em diante, artigo 11, acho que 9 em diante, vai falar dessas responsabilidades, mas o 12, o 13 vai falar da responsabilidade da escola. Escola, o que você deve fazer? Professor, o que você deve fazer? Docente, ela fala, né? Docente, o que você deve fazer? Tudo isso está na LDB, falando das responsabilidades. E quando a lei fala as responsabilidades, a lei está dizendo, viu, tem que cumprir. É lei. Então, é importante que tenha. Por isso que eu disse para vocês, antes, quando não tinha essa responsabilidade, tinha o direito à educação, mas ninguém assumia, entendeu? Ninguém era responsável. Ah, faz isso, o município faz. Não, o Estado faz, ninguém cuidava. Daí veio a municipalização. Lembram? Quando a responsabilidade do município, você vai cuidar da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Estado.
Não que não possa ter, o município pode ter ensino médio? Pode ter até uma universidade no município, a Secretaria Municipal de Educação. Mas a lei também fala, desde que cuide da sua responsabilidade. Se o município quer ter uma universidade, pode ter? Pode. Se o Estado quer ter uma universidade, temos, né? Ponta Grossa, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, é do Estado, da Secretaria Estadual de Educação. Só que o Estado tem que cuidar bem do quê? Do que é a sua responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, para que ele possa ter uma universidade. Se ele não cuidar do que é a sua responsabilidade, ele perde a universidade. Entendeu? Então, a LDB define as responsabilidades. Ela que vai dizer o que cada um deve fazer. Isso também são artigos bons para se estudar. É do artigo 9 em diante. Tá? Quem está em São José dos Pinhais, eu vou trabalhar depois com vocês cada artigo, tá? Os outros dos outros concursos, eu vou trabalhar de acordo com cada edital. Também a LDB fala do regime de colaboração. O que é esse regime de colaboração? A LDB vai dizer o seguinte: a educação, a LDB não, a Constituição Federal já dizia, educação é um direito, sabemos disso. Tem responsabilidades do Estado, município e União Federal, né, da escola, todo mundo tem sua responsabilidade. Muito bem, sabemos. A LDB que vem falar isso, a Constituição Federal também. Mas a LDB vem falar do regime de colaboração. O que é esse regime de colaboração? Funciona da seguinte maneira. Por exemplo, a educação é um direito de todos, no país inteiro. Desde o município lá pequenininho, né? Lá, que eu não sei nem se existe, de bem pouquinho, claro que existe, né? Estou falando bobagem, mas não sei qual que é. Se vocês perguntarem qual que é o município menor do Brasil, até vou pesquisar, não sei. Tá, mas pode pesquisar, não pesquisa. Mas não cai em concurso, vamos ver o que cai em concurso. Se tem um município lá, bem pouquinha gente que mora lá, mas tem crianças, tem 50 crianças para estudar na educação infantil. E o município não tem dinheiro para fazer um CMEI, né? Um centro de educação infantil. Ele vai dizer, não tem dinheiro, o prefeito vai dizer. Pode? Não pode, porque é um direito subjetivo. A lei está dizendo, então, prefeito, a lei está dizendo, vá e procure o regime de colaboração. O que é o regime de colaboração? Peça ajuda ao Estado. O Estado vai dizer, viu, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Estado, vai e peça, né, ajuda, regime de colaboração à União Federal. Isso é regime de colaboração, para que o direito seja efetivado. Mas não é só de construir escola, é do conhecimento também, entendeu? De ampliar, valorizar para os professores fazer formação, conhecer, ter conhecimento, para que seja uma escola de qualidade. Lembra que nós falamos? Garantia de padrão e qualidade. Todas as escolas, por mais que tenha um município lá que tenha, sei lá, vou pesquisar, agora fiquei em dúvida. Um município que tenha 300 pessoas, sei lá, 300 habitantes, 500, sei lá, não sei se existe isso. 500 habitantes tem um município, mas as crianças que estão lá têm direito à educação. Ah, tem a capital, tem não sei quantos mil, né, pessoas, tem o mesmo direito que aquele município que tem 500 pessoas. Entenderam? É isso que a lei vem dizer. Então, o regime de colaboração é isso. Município, se você não tem dinheiro, você pede para o Estado. Estado, se não tem dinheiro, pede para a União Federal. Não só dinheiro, conhecimento. A BNCC foi feita para quem? Para todos. Entenderam? É regime de colaboração. O Plano Nacional de Educação, como é que é feito? É feito, o município discute, né? Que é nesse primeiro vem o Plano Nacional de Educação. Daí vai para o município discute, né? Tudo que tem lá no Plano Nacional, as metas do Plano Nacional de Educação, o município discute, daí passa para o Estado discute, daí passa para a União novamente. Então, existe esse regime de colaboração, de conhecimento, né? Também no aspecto financeiro, como eu falei para vocês. Isso é regime de colaboração. Quem está falando isso? A LDB. LDB que vem direcionar. E por que existe o regime de colaboração? Para que o direito seja efetivado. Muito bem. Também outras características da LDB. O calendário de 200 dias letivos, tá? Direciona essa obrigatoriedade desse tempo.
né, de 200 dias letivos, eles são obrigatórios. Também, a LDB inclui a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Foi importante, sim. A partir dessa concepção, mudou todo o trabalho direcionado à educação infantil. Quando a LDB veio incluir a educação infantil como primeira etapa da educação básica, tornou-se educação, porque antes esse atendimento, né, para as crianças pobres, pode-se dizer assim, né, era de assistencialismo, porque de repente as crianças que tinham mais condições, os pais colocavam em pré-escola, que direcionava a preparação para as séries iniciais. Daí era injusto. Daí veio a LDB e tornou a educação infantil primeira etapa. Então, não é mais assistencialismo, é educação. Esse atendimento das crianças é educação. E é a primeira etapa da educação básica. Pode ser ofertada de qualquer forma, ela tem que ser ofertada com profissional, ela tem que ser ofertada com planejamento, com organização, tem que ser ofertada de acordo com os dias letivos. Então, tudo isso é direcionado à educação infantil. Então, quem falou isso? LDB. Também nós já falamos, né, que a LDB garante minimamente, que minimamente, porque tem que ter, no mínimo, gestão democrática nas escolas públicas. O que é gestão democrática? É a participação de todos. Por que tem que ser isso? Porque a escola vê todo mundo para a escola. A escola pensa diferente. Não tem como nós fazermos uma escola igual para todos, como eu falei para vocês. Não tem como fazer uma escola indígena para todos. Não. A escola indígena vai ter lá, né, uma tribo indígena. Vai ser direcionada, vai ser importante, né, para aquela comunidade. A nossa escola vai ser de acordo com a nossa comunidade. Por isso que cada escola faz seu projeto político-pedagógico, conhecendo a sua comunidade. Também, outra característica da LDB, garante a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, como eu falei para vocês. E isso depois da emenda constitucional 59, que alterou os artigos da LDB e passou essa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Mas antes, a obrigatoriedade era dos 7 aos 14. Então, se você pega um livro antigo, mesmo a Constituição Federal antiga, que não houve essas alterações, 9, vai estar lá que a obrigatoriedade antes era só o ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos. O que diferencia isso? Diferencia todo o investimento na educação. Quando antes era dos 7 aos 14 anos, quando foi feita a Constituição Federal e quando foi feita a LDB em 96, essa obrigatoriedade direcionava só esse atendimento para os 7 aos 14 anos. Daí veio uma emenda constitucional que alterou a Constituição Federal, que alterou a LDB, dizendo que a obrigatoriedade agora em diante é dos 4 aos 17 anos. A educação básica, da pré-escola, porque é 4 anos, até o ensino médio. Não é da educação infantil a obrigatoriedade. Por que não é da educação infantil? Porque a educação infantil tem a creche. O atendimento da creche de 0 a 3 anos de idade. O que é isso? Por exemplo, né, numa cidade que não tem creche para todas as crianças de 3 anos, aí né, eu vejo assim, a pessoa liga lá para o rádio, né? Viu, meu filho, minha criança, lá tem 2 anos e não tem vaga para ela. Não tem. A lei não diz que não é obrigatória dos 3 anos. Então, a creche não é obrigatória. O Plano Nacional de Educação prevê que o atendimento seja de 50%, mas é meta. Tá? É meta, não é lei. Meta direcionada que o atendimento seja de 50% para a creche de 0 a 3 anos. A obrigatoriedade da educação é da pré-escola. Pré-escola é com 4 anos. Entenderam? Por isso que não é da educação infantil, porque a educação infantil começa na creche. Então, a gente fala, a obrigatoriedade da educação é da pré-escola, 4 anos, até os 17 anos, que é o ensino médio. Essa é a permanência que eu falei para vocês. É o aluno entrar com 4 anos e sair com 17 formado. Tá? Então, a obrigatoriedade,
LDB, ela garante, é obrigatória e gratuita, 4 aos 17 anos, tá? Também a LDB, não só LDB, eu já falei para vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente também garante, e a Constituição Federal, o acesso à educação básica como direito público subjetivo. O que é isso? Significa que é um direito que ninguém tira e que a pessoa pode reivindicar. Não precisa entrar num processo, entendeu? No processo que eu vou reivindicar esse direito à educação. Não, ela pode ir lá na Secretaria Municipal, né, e dizer que quer a vaga. É um direito público subjetivo, já está conquistado. Não tem que ninguém mais. E quem não oferecer responde por isso. Como assim? Por exemplo, no município, ou no estado mesmo, se não tem vaga para essa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, pode reivindicar. Quem que vai responder? Se for, né, nos anos iniciais de educação infantil, é o município, Secretaria Municipal de Educação. Se for do ensino médio, é o Estado que vai responder, né? Crime de responsabilidade. Então, é um direito público subjetivo, ninguém tira, está lá conquistado. Acabei de dizer. E daí, se o município não tem, acabamos de falar, ele vai pedir o regime de colaboração, verifique que as coisas estão tudo ligadas, para que se efetive o direito à educação. Entendeu? O município vai, eu não tenho dinheiro, viu, município? Você coce, que nem diz, né? Vai procurar no Estado, vai procurar na União, essa criança tem o direito à educação, tá? Tem que ter. Mas o município é muito pequenininho, não interessa. É direito público subjetivo, porque quando a gente fala de lei, a gente pensa na realidade da gente. A gente tem que pensar, essa lei é para o Brasil inteiro. É nos lugares que a gente nem imagina que existe. Lá no meio do mato, lá, né, na selva amazônica, lá, sei lá, né, num lugar bem distante, bem longe, lá no Pantanal, lá bem longe. Nesses lugarzinhos que deve se efetivar a lei, né, tá? E também a LDB, outra característica, define o que pode e o que não pode ser considerado como despesa de manutenção, desenvolvimento e ensino. E esse aspecto, essa característica, está no artigo 70 e 71 da LDB. O que é essas despesas de manutenção, desenvolvimento e ensino? Então, a própria LDB vai dizer o que pode e o que não pode ser gasto com o dinheiro direcionado à educação. Despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, nos artigos 70 e 71 da LDB, direcionam o que é específico para a manutenção e desenvolvimento do ensino. É importante isso? É importantíssimo, para que não se desvie dinheiro dizendo que é para a educação e não direciona a educação, entenderam? Então, a LDB específica define o que pode e o que não pode ser considerado como despesa de manutenção e desenvolvimento. Então, o dinheiro público que vai para a escola, para a educação, está lá no artigo 70 e 71, o que pode e o que não pode ser gasto com manutenção, desenvolvimento e ensino. Porque muitas vezes alguma coisa é assistencialismo, então não é educação, é assistência social. Muitas vezes é esporte, tá? Pode direcionar a escola, a educação? Não, é o esporte. Entender? Então, para a educação é só educação, manutenção e desenvolvimento. Está na LDB, nos artigos 70 e 71. Também a LDB, outro aspecto importante que muitas vezes cai em concurso, ela divide a educação em 2 níveis. A educação brasileira, está na LDB escrito da seguinte maneira, a educação brasileira é dividida em 2 níveis. Isso é importante saber, níveis. Quais são os níveis da educação brasileira? Ou talvez tem questão assim, como que é formado o Sistema Nacional de Educação brasileiro? 2 níveis. Quais são os níveis? Educação básica e ensino superior. Esses são os 2 níveis da educação. Isso é uma questão que cai às vezes, gente. Então, precisa saber bem, tá? Então, como é que é formado o Sistema Nacional de Educação? 2 níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica, ela é subdividida, tá, em etapas. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas 3
etapas, esses nomes são importantes, elas formam o nível educação básica. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. A educação infantil também se subdivide. Tá? Subdivide em creche, que é atendimento de 0 a 3 anos, e pré-escola, que é atendimento de 4 a 5 anos. O ensino fundamental também se subdivide em anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e anos finais, do 6º ao 9º ano. E o ensino médio também se subdivide em profissionalizante, né, e o regular, né? Então, é dessa forma que se organiza. Mas uma questão que cai é quais os níveis que formam a educação brasileira. Ou muitas vezes não diz assim, como que é formado o Sistema Nacional de Educação? Em 2 níveis. Níveis, quais são os níveis? Educação básica e ensino superior. Tá? E como é que se subdivide a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Muito bem. A aula de hoje foi, um geral, sobre a LDB, para que vocês pudessem entender um pouco sobre a LDB, tá? Para que vocês pudessem ter o fundamento dos princípios da LDB, para uma demonstração aos que não conheciam o meu trabalho. E para os que são de São José dos Pinhais, amanhã eu vou começar os artigos da LDB. Começar pelo artigo 1º em diante. Vamos trabalhar todos os artigos da LDB? Não, também. Por que não trabalhamos todos os artigos? Porque muitos artigos são direcionados aos níveis de educação superior. E quando você faz um concurso específico para a educação básica, não precisa ter os níveis superior, estudar os níveis superior, ou mesmo no ensino médio. Você estuda a etapa educação infantil e ensino fundamental, tá? Então, não estudamos artigos direcionados ao ensino médio, só quando eu trabalho com o Estado, né? Quando é concurso do Estado, eu trabalho no ensino médio. E o profissionalizante também não trabalhamos. Então, só se trabalha a educação infantil, as etapas, né? Educação infantil e o ensino fundamental. Se ninguém tem nenhuma dúvida,